Bora lá? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos fazer mais um vídeo, aqui sempre falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. Hoje é 20 de novembro e o ano é 2024. Feriado aqui em São Paulo no dia de hoje, feriado, quarta-feira, feriadão aqui na cidade de São Paulo. Então vamos fazer mais este vídeo e hoje vamos ler e também comentar o segundo capítulo do terceiro livro de Reis. Segundo capítulo do terceiro livro de Reis, também conhecido como primeiro livro de Reis, não importa. Hoje vamos fazer a leitura do segundo capítulo e do que trata o terceiro livro de Reis. O terceiro livro de Reis trata ali da morte do rei Davi, do grande rei Davi, que reinou Israel por 40 anos. Trata da morte dele e também da ascensão do seu filho, né? Da proclamação do seu filho Salomão como o sucessor do rei Davi, como aquele homem que iria suceder o rei Davi ali no reino de Israel, ou seja, aquele homem que assumiu o trono, assumiu o reinado em Israel e também governou por 40 anos, reinou por 40 anos, ou seja, o rei Salomão, o homem que levou o maior período de prosperidade, de paz, né? de justiça ali para Israel. Ele governou ali por 40 anos sem guerra, sem matança, sem morte, praticamente sem morte nenhuma, e ele reinou por 40 anos. Então, o maior rei, a maior sabedoria que já existiu na face da terra. Claro que depois de Jesus Cristo, né? Então ele reinou ali num tempo de muitos conflitos, de muita guerra, de muita matança. Ele reinou por 40 anos sem guerra, sem matança, né? Somente com sabedoria, somente com riqueza, ou seja, o rei Salomão que se tornou o homem mais rico que já pisou na face da terra, perfeito? E também fala da divisão ali do reinado, do reino de Israel em dois reinos, né? Ou seja, o reino do norte, que era composto ali por 10 tribos de Israel, e o reino do sul, né, que era o reino de Judá, composto por 2 tribos. Então ficou assim dividido, né? Ou seja, o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Então vamos fazer a leitura do capítulo 2, mas antes pense nisso. Nada é criado neste mundo material, nada é criado nesta dimensão material, dessa dimensão física. Tudo é criado na dimensão dos pensamentos e dos sentimentos e depois se tornam realidade nesta dimensão física, depois se transforma em realidade nesta dimensão física. Então, se você precisa cuidar de alguma coisa na sua vida, cuide dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, pois são os seus pensamentos e os seus sentimentos que vão criar o seu mundo, que vão criar a sua vida. Então você precisa se preocupar muito e cuidar muito do que você pensa e do que você sente, pois tudo o que acontece no seu mundo está de acordo com os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então pense nisso, e com essas palavras vamos então começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comece a se inscreva aqui no nosso canal e comece a seguir o nosso trabalho. Não paga nada, é de graça, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, perfeito? Então comece a seguir aqui o nosso trabalho, pois o nosso trabalho é ler todos os livros da Bíblia, todos os capítulos e todos os versículos. Para você ter uma ideia, são 66 livros, a nossa versão ela é composta por 66 livros, 1189 capítulos e aproximadamente 31.200 versículos. Então vamos ler todos os livros, todos os capítulos e todos os versículos, ler e também comentar. Então vamos aqui começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos utilizar a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abrir aqui já no 11º livro, né? 11º livro, chamado do primeiro livro de Reis, ou se você quiser também, pode se chamar do terceiro livro de Reis, perfeito? Chegamos aqui ao segundo capítulo, e se você quiser assistir ao capítulo anterior, aí basta você acessar a nossa playlist chamada terceiro livro de Reis, 3 Reis, capítulo 1, né? E estamos agora no capítulo 2.
Perfeito? Então, no capítulo 1, nós falamos aí sobre Adonias, que se autoproclamou o rei de Israel, quando viu ali que seu pai já estava muito debilitado e já estava bem próximo da morte. Então ele se autoproclamou, né, o novo rei sobre Israel, e convidou muitas celebridades, muitas pessoas importantes, e fez um banquete ali para aquelas pessoas, e entre elas estavam é, Joabe, que era o capitão do exército ali de Israel, né? Então ele já partiu para o lado de Adonias, mesmo sem ter certeza que Adonias iria ser proclamado rei. Também chamou Abiatar, que era o sacerdote, né? Que era o grande sacerdote ali de Israel, que sempre esteve ao lado de Davi, né? Mas não chamou o resto, chamou também todos os seus irmãos, todos os outros filhos de Davi, e se autoproclamou ali o rei sobre Israel. Mas não chamou Salomão, não chamou Natã, não chamou os outros importantes, as outras pessoas importantes ali em Israel. Então, foi uma luta ali pelo poder, uma briga pelo poder, né? E também pela vida, né? Pois o profeta Natan disse ali para Batseba, né? Que se caso Adonias se fosse realmente proclamado rei ali em Israel, com certeza ela e também o seu filho Salomão seriam levados à morte. Então, no capítulo anterior, nós falamos sobre essa arquitetação, sobre esse plano, né? Sobre como que o profeta Natan e Batseba convenceram então Davi a ungir Salomão, o novo rei, o seu sucessor, o novo rei de Israel. Então foi disso que nós falamos ali no capítulo anterior, perfeito? Então vamos ver aqui como é que segue a nossa história e vamos para o capítulo 2. Versículo 1 do capítulo 2 diz assim: Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, o seu filho, dizendo. Então Davi, no caso ali no capítulo anterior, Davi então proclamou então Salomão como sendo o ungido novo rei de Israel. E Salomão, ele teve ali, né? Ele foi conduzido ali por Zadok, pelo profeta Natan, e também por Benaia, né? E outras pessoas importantes, outras celebridades. E então Salomão, Davi ungiu então declarou então que Salomão seria o seu sucessor, seria o novo rei de Israel, seria o novo rei de Israel. E o sacerdote, né, o Zadok, então ele ungiu ali a cabeça de Salomão e o proclamou, né, o novo rei sobre Israel. Então vamos seguir aqui com a nossa história. Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, o seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, sê tu forte, portanto, e te mostra um homem. Então Davi falou ali para Salomão que ele deveria ser forte e agir como um homem, né? Ali para ele reinar em Israel, para ele poder reinar em Israel. E guarda o encargo do Senhor teu Deus para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes e para onde quer que te voltes. Então, meus amigos, você veja aqui o grande código aqui de sabedoria e de riqueza aqui que o rei Davi diz ali, deixa ali para o seu filho Salomão. Que o que ele diz aqui para o Salomão? Seja forte, seja homem, né? Guarde e siga os mandamentos, os estatutos, né? Os testemunhos, né? E os juízos de Deus. Pois quando você faz isso, Deus vai te ajudar a prosperar em todas as suas batalhas, em todos os seus desejos, em todos os seus objetivos. Quando você anda no caminho de Deus está contigo, e Deus vai te glorificar e vai trazer a graça e vai colocar a graça dele sobre você. E você sempre vai sair vitorioso em suas batalhas, em suas guerras, nos seus objetivos. Então eu pergunto para você, responda aí nos comentários, o que é mais fácil? O caminho certo, o caminho de Deus? Ou o caminho errado, o caminho do pecado? O que é mais fácil? O que é mais fácil? Ter uma vida próspera, rica
e abundante, seguindo todas as orientações, todos os mandamentos de Deus, ou tem uma vida de escassez, de pobreza, de miséria, quando você vai contra a palavra de Deus, os mandamentos e os estatutos de Deus? O que você me diz? O que é mais fácil? Com certeza é seguir o caminho certo, é seguir o caminho da justiça, é seguir o caminho de Deus, o caminho de Deus. Isso é o mais fácil. Mas poucos são os que conseguem, poucos são os que fazem. Porque o mundo, né, as pessoas elas são erradas, elas se conduzem, sempre andam de maneira errada. É por isso que não prosperam e não enriquecem, porque não obtêm a graça e a glória de Deus. Para que o Senhor possa continuar sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: se os teus filhos atentarem ao seu caminho para caminharem diante de mim, em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel. Então, o que Davi está dizendo aqui é que se os filhos dele, né, que Deus diz que se os filhos dele seguissem os caminhos de Deus, então não iria faltar homem para, né, homem no trono de Israel. Além disso, tu sabes também o que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, e o que ele fez aos dois capitães dos exércitos de Israel, Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jeté, a quem ele matou e derramou sangue da guerra em paz, e colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto, que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados, que estavam nos seus pés. Então, Davi está falando aqui para Salomão, ele está dizendo aqui quem são os inimigos, né? Quem serão os inimigos de Salomão quando ele assumir o poder depois que Davi morrer, quem serão os inimigos dele. Então ele está falando aqui sobre Abner, depois vai falar sobre Abiatar e também vai falar sobre Simei, né? Sobre Simei, e também vai falar sobre o próprio irmão dele, o Adonias. Faz, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas casas desçam ao sepulcro em paz. Então, Davi está dizendo aqui para que Salomão haja com sabedoria no caso desses seus inimigos. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, hoje Leadita, e deixa-os estar entre aqueles que comem a tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão, o teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gera, um benjamita de Baorim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Manaim, mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão. E eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo: não te levarei à morte pela espada. Então aqui, esse homem chamado Simei, então é aquele homem que quando Davi estava fugindo de Absalão ali pelo deserto, né? Então aquele homem amaldiçoava no caminho de Davi, aquele homem que era um dos descendentes ali, né, de Saul. Então ele amaldiçoou Davi, jogou pedras em Davi, falou barbaridades e falava muitos palavrões ali contra Davi. Mas como ele foi receber Davi, depois que Davi retornou em glória ali, depois que o exército de Davi derrotou o exército de Absalão, então Davi jurou para ele que não iria feri-lo pela espada. Então Davi deu um salvo-conduto, mas que Salomão ele deveria agir com sabedoria, né? E que não deixasse aquele homem, né, muito próximo dele. E eis que tu tens contigo Simei, já foi. Versículo 9. Agora, portanto, não te tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio, sabes o que deves fazer com ele, porém que as suas cãs desçam ao sepulcro com sangue, né? Com sangue. Então, que Salomão, no caso, não deixasse, né, Simei, né, vivo, né, não deixasse Simei ali, pois Simei era um homem, aquele homem que amaldiçoou e fez tanto mal para o rei Davi. Assim Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então Davi morreu e foi sepultado lá na cidade de Davi, onde ele foi sepultado ali junto com seus pais. E os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos. 7 anos ele reinou em Hebron, e 33 anos reinou
reinou em Jerusalém. Então Davi ele reinou sobre todo Israel sobre 40 anos, por 40 anos. 7 anos e meio, na verdade, foi em Judá e depois mais 33 anos em Jerusalém, ou seja, sobre todo Israel. Então dando um total de 40 anos. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente. Então, depois de Davi veio Salomão, né? E Salomão governou também por 40 anos sobre todo Israel, e foi o período de maior paz, ou seja, como que aquele homem, né? Olha a sabedoria de Salomão, pois enquanto enquanto naquele período, né, a sabedoria de Salomão, pois era um período de batalha, de guerra, e ele governou ali Israel por 40 anos sem batalha, sem guerra nenhuma, somente usando de sabedoria e estratégia. E foi o maior período de prosperidade ali do povo de Israel. E Salomão é considerado o homem mais sábio e mais rico que já pisou sobre a terra. E Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, a mãe de Salomão, e ela disse: Vens tu pacificamente? E ele respondeu: Sim, eu estou aqui pacificamente. Disse ele também: Tenho algo a te dizer. E ela disse: Prossegue. E ele disse: Tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia o reino sofreu reviravolta, e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. Então, Adonias está falando aqui, por ele ser o mais velho, o filho mais velho vivo ali, né, do rei Davi, então que o reino deveria ser dele. Ele foi por isso que ele se autoproclamou rei ali, antes mesmo da morte de Davi. Perfeito? Mas como Betseba e o profeta Natan, eles arquitetaram e eles planejaram colocar ali Salomão, né, como rei ali em Israel. E foi isso que eles fizeram e cobraram Davi o juramento que ele havia feito ali para Batseba, quando ele disse que o filho dela iria ser o novo rei sobre Israel. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela lhe disse: prossegue. Então, no caso, Adonias foi lá para fazer um pedido ali para Betseba. E qual era o pedido de Adonias? Né? Que Betseba ele falasse ali com o rei Salomão para que desse, no caso, né, a concubina do rei, né, como sua esposa, ou seja, aquela jovem virgem que, no caso, foi lá para aquecer o rei, né, a Abissag. E ele disse: Diz ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abissag, a sunamita, como esposa. E Batseba disse: Bem falarei por ti ao rei. Então Batseba, então ela se propôs então a falar por ele, né? Falar por ele ao rei. Batseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em favor de Adonias. E o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela, e se assentou e se assentou no seu trono, e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: Desejo de ti uma pequena petição. Rogo-te, não me digas não. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse: Que Abissag, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. Então ela foi lá fazer aquela pequena petição ali ao rei, ou seja, como quando ela pede ali para que o rei dê a Abissag, a concubina do rei Davi, como esposa para Adonias. Então, e isso vai gerar uma grande revolta ali em Salomão, e vai ser isso que vai ser o estopim, né? Vai ser o estopim ali para que ele mande eliminar tanto Adonias como todos aqueles inimigos que o rei Davi disse que ele teria que enfrentá-los. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe: E por que pedes tu Abissag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, pois é meu irmão mais velho. Sim, para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, o filho de Zeruia. Então aquilo ali revoltou Salomão, né? E ele disse ali para sua mãe: por que você não pede também o trono para ele, além de Abissag, da concubina do meu pai?
Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e mais ainda, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Então ali foi o estopim, né, que explodiu ali na cabeça de Salomão e fez com que ele mandasse então matar Adonias, né? Então foi ali o estopim, foi ali o estralar de dedo ali para ele mandar então matar Adonias, o seu irmão. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e mais ainda, se não falou Adonias estas palavras contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonias será levado à morte nesse dia. Então ali foi a sentença de morte de Adonias. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele, de forma que ele morreu. Então Salomão mandou matar ali primeiramente o seu irmão Adonias, e ele mandou ali Benaia fazer este serviço. E para Abiatar o sacerdote disse o rei: Vai-te para Anatote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte. Mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregas a arca do Senhor Deus adiante de Davi. Tu carregou a arca do Senhor, meu Deus, diante de Davi, o meu pai, e porquanto tu tens sido aflito em tudo que o meu pai foi afligido. Então todas aquelas pessoas importantes que se colocaram ali do lado de Adonias, né, a orientação que o rei Davi deu ali para Salomão é que elas fossem eliminadas, pois seriam com certeza adversários do reino de Salomão. Assim Salomão expulsou Abiatar, o sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, a qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Então chegaram novas a Joabe. Então Joabe já ficou sabendo ali que o rei Salomão pretendia matá-lo. Então os fofoqueiros foram lá e já foram falar para Joabe, porque Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. Então Joabe, que sempre foi leal ao rei Davi, né? Ele, quando Absalão tentou usurpar o poder, tentou tomar o trono do rei Davi, ele se colocou do lado do rei Davi, não foi para o lado de Absalão, né? E ele é quem vai matar, no caso, Absalão. Mas dessa vez ele foi e já correu ali, quando ele viu que o rei Davi estava enfermo, estava para morrer, ele já se colocou então do lado de Adonias. Então ele ficou sabendo que o rei Salomão pretendia matá-lo, então ele fugiu e se escondeu lá no tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo: Vai, cai sobre ele. Então Salomão mandou então que Benaia fosse até o tabernáculo e o matasse. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse-lhe: Assim diz o rei, sai. E ele disse: Não, mas morrerei aqui. E Benaia trouxe novamente a palavra ao rei, dizendo: Assim diz Joabe. Assim ele me respondeu. Então Joabe, já sabendo que ele ia ser morto, que ele ia morrer, ele foi lá e se escondeu no tabernáculo, né? Porque ali não podia haver morte, né? Então ele achou que ali ele iria poder se safar, né? Mas o rei Salomão disse para Benaia: Vá lá e mate-o naquele lugar mesmo. E disse o rei: Faz como ele disse, e cai sobre ele, e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada, sem o conhecimento do meu pai, a saber, Abner, o filho de Né, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jeté, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe
e sobre a sua cabeça e sobre a cabeça da sua semente para sempre. Mas sobre Davi e sobre a sua semente e sobre a sua casa e sobre o seu trono haverá paz do Senhor para sempre. Versículo 34. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado na sua própria casa no deserto. Então, Benaia, né, ele foi lá e matou Joabe dentro do tabernáculo mesmo, né? E Joabe foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. Então Benaia foi colocado ali como o comandante do exército de Israel. E Zadok, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E Zadok foi colocado no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar Simei e disse-lhe: edifica para ti uma casa em Jerusalém e habita ali, e dali não vás para nenhum outro lugar. Então o próximo, né, que iria sofrer as consequências seria Simei, né? Então o rei mandou chamar Simei, né, e disse que ele deveria edificar uma casa em Jerusalém, mas que ele não poderia sair de Jerusalém de maneira nenhuma, perfeito? Então, porque sucederá que no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás que com certeza que seguramente morrerás e o teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. Então Salomão já pôs ali, né, a sentença de morte para Simei, que ele poderia construir uma casa em Jerusalém, mas ele não poderia atravessar o ribeiro, não poderia sair de Jerusalém de maneira nenhuma, pois se assim ele o fizesse, ele mesmo estava decretando, ele mesmo estava assinando a sua sentença de morte, e o sangue dele recairia, e a culpa da morte dele recairia sobre ele mesmo. Esse Simei disse ao rei: o dizer é bom. Como o meu senhor, o rei, disse, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muitos dias. Então Simei, ele aceitou ali aquilo que o rei havia decretado. Ele disse: o dizer do rei é muito bom. Ou seja, que ele não deveria sair de Jerusalém de maneira nenhuma. E sucedeu ao final de 3 anos. Então ali, por 3 anos, ele ficou em Jerusalém sem sair para lugar nenhum. E sucedeu ao fim de 3 anos que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, o filho de Maaca, rei de Gade, e contaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gade. Então Simei, ele concordou ali, ele mesmo assinou a sua declaração, a sua sentença de morte, que ele não poderia sair ali de Jerusalém de maneira nenhuma. Mas 2 dos seus servos fugiram para a cidade de Gate, né? Então Simei ficou sabendo que os 2 servos haviam fugido, né? E ele então resolveu ir atrás daqueles 2 servos. Esse Simei se levantou, selou a sua mula e foi a Gate ter com Aques para procurar os seus servos. Esse Simei foi e trouxe os servos de Gate. Então Simei foi até outra cidade e trouxe ali os seus servos de volta, né? Mas como Salomão já havia decretado, né, que ele não deveria sair da cidade ali de Jerusalém, então vamos ver o que vai acontecer aqui com Simei. E contaram a Salomão que Simei tinha ido a Jerusalém, de Jerusalém, aliás, até Gate, e estava de volta. E o rei mandou chamar Simei, e lhe disse: não te fiz jurar pelo Senhor, e protestei contigo, dizendo: sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar, que seguramente morrerás, e tu me disseste: a palavra que ouvi é boa. Então, o que tinha acontecido com Simei de fato? Ele tinha recebido ali uma sentença de prisão domiciliar, né? Como se pode dizer, que ele não poderia sair ali da cidade de Jerusalém. Então, ele estava feito uma prisão domiciliar. Mas como ele saiu, foi até outra cidade, então Salomão vai decretar a sua morte. Por que então não guardaste o juramento do Senhor e o mandamento com o qual que te ordenei? Então o rei Salomão pergunta ali para ele: por que você não mandou, por que você não guardou o mandamento que te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: tu conheces
toda a iniquidade com a qual o teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai. Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua própria cabeça. Então, o rei Salomão deixou bem claro ali para Simei que ele iria morrer devido os próprios pecados, as coisas que ele fez ali contra o rei Davi, né? Pois ele amaldiçoou o rei Davi e também ele amaldiçoou o rei Davi e também atirou pedras no rei enquanto o rei fugia ali de Absalão. Versículo 45. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre, diante do Senhor para sempre. Assim o rei ordenou a Benai, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Então, Salomão ali ele se livrou daqueles principais inimigos, né, que ele tinha, né? Ou seja, o seu irmão, né, que poderia tentar usurpar o poder novamente, que com certeza Adonias não ia deixar barato aquilo, né? Ele estava revoltado porque na verdade o trono de direito era dele, né? Mas Batseba e também o profeta Natan, eles arquitetaram e planejaram ali para colocar o reino, para colocar o trono nas mãos de Salomão. Então, com certeza, Adonias não ia aceitar aquilo ali facilmente. Então, com certeza, ele iria arquitetar uma maneira de tomar o trono ali do rei Salomão. Também o Joabe, né? Joabe, que era o capitão ali do exército, se colocou à disposição de Adonias, o profeta Abiatar e esse homem chamado Simei, que havia amaldiçoado o rei Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 2 do terceiro livro, de Reis, né? Também chamado do primeiro livro de Reis, como queira, perfeito? Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, basta você apertar o botãozinho ali de se inscrever, ok? Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!